merecidas desigualdades requerem uma compensação. E desde que as desigualdades de nascimento e dons naturais são imerecidas, terão de ser de algum modo compensadas. Assim, o princípio afirma que, visando tratar igualmente todas as pessoas e de proporcionar uma autêntica igualdade de oportunidades, a sociedade terá que conceder maior atenção aos que tiverem menos dons naturais e aos que nascerem nas posições sociais menos favorecidas. A ideia é compensar as desvantagens contingentes rumo à igualdade. Então é essa a ideia. Nós estamos atrás de uma igualdade que possa tornar todos iguais, não partindo do princípio que todos são iguais. Nossa Constituição da República menciona a igualdade no preâmbulo dela como um dos valores supremos da sociedade, em que o Estado democrático funde para assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. Ela, no nosso ordenamento constitucional, não é só um direito fundamental, artigo 5º da Constituição, mas é um critério orientador para a aplicação de todos os direitos fundamentais, que são oponíveis não só em relação ao Estado, mas também em relação aos particulares, né? Bom, só para finalizar esse tópico que eu trato da igualdade, eu diria que nós podemos falar um pouquinho aí, finalizar, sobre o conceito de justiça, né? E então, quando nós articulamos a justiça, que nós estamos, no fim das contas, lutando para a igualdade, para no fim a gente ver realizada a justiça, porque nós queremos isso, tratamento justo para todos, né? Então, o Volcker, Antônio Carlos Volcker, que é professor de História do Pensamento Jurídico da Federal de Santa Catarina, diz que os subsídios para a fundamentação do novo marco de juridicidade deve se levar em conta a consensualidade das diferenças, transpõe os princípios de igualdade de teor individualizante e formal, interagindo no contexto de igualdade social coletiva. Assim, critério justo resulta daquilo que os grupos comunitários reconhecem como tal, correspondendo eficazmente aos padrões de vida cotidiana almejada pelas coletividades submetidas às relações de dominação. E, portanto, a noção de justiça acaba se constituindo numa necessidade de liberdade, igualdade e emancipação. Quando nós sabemos, isso nós temos que saber hoje, né? A gente fala diversas vezes na sala de aula, vocês não escutam, mas a gente procura falar, né? Nós estamos saindo do paradigma individualista, né? Isso a gente fala mesmo ensinando a ciência tradicionalmente. Saímos do paradigma individualista e estamos no paradigma dos direitos da coletividade, né? Direitos individuais dizem respeito ao indivíduo em si, interesses que estão no seu âmbito, na sua esfera, né? E a perspectiva coletiva, dos direitos coletivos, é aquela que diz respeito aos grupos determinados ou determinados, cuja legitimidade ultrapassa ao individual, criando um locus onde qualquer um pode pedir em prol de todos, né? Bom, quando eu estou falando disso, eu tenho que necessariamente lembrar a vocês que nós estamos falando de direitos humanos, que existem os tais direitos humanos, e que tudo aqui hoje, de novo vou imitar o professor, né, Paulo Márcio Cruz, né, que eu achei um tema que eu acho que a maior importância tem, nós temos que falar isso, porque estamos na universidade e tal, mas um tema também onde eu pudesse falar todas essas coisas, né? Eu acho que essas coisas são importantes para a gente organizar o pensamento, né? Tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que vocês vão estudar, eu acho que tudo aquilo tem que passar reflexões sobre isso, né? Bom, então eu estou falando, saindo do paradigma individualista
como o paradigma dos direitos coletivos, né? Estou falando de direitos humanos e eu tenho falado das gerações ou, como preferem, né, dimensões dos direitos humanos. Isso revelou sobremaneira um acréscimo relevante para a dimensão desses direitos, né? Como também para a solidariedade entre os povos e as nações e as pessoas. É óbvio que tudo isso tem que ser realizado na prática, né? Não só por programas, projetos a serem realizados, ou ideais a serem alcançados, mas algo que se constrói com uma mudança de atitude de todos os atores sociais. Não adianta ficar só nos livros, e tem gente que escreve isso, mas assim, de uma forma maravilhosa. Não adianta estar lá, nem a gente escrever também mais sobre aquilo, se a gente não praticar isso, né? Se a gente não praticar aquilo que resulta da compreensão do que é, nós temos que chegar onde chegamos na compreensão do que são esses direitos humanos. Primeira geração, né? Direitos de liberdade, direitos individuais. Os primeiros a constar no instrumento normativo constitucional, que são os direitos civis e políticos, também chamados liberdades públicas. Para eles, para a realização deles, o Estado não precisa fazer nada, né? Eles estão à espera da não intervenção do Estado, eles exigem mais uma abstenção do Estado. Deixa a gente em paz, deixa a gente livre, viver livre, né? Não impõe uma medida positiva, uma conduta positiva por parte do Estado. São tradicionalmente considerados direito de igualdade, atividade, da honra, da vida, da propriedade, liberdade de expressão, manifestação, reunião, direitos políticos, entre outros. Vamos situar isso no século XIX. Segunda geração dominou o século XX. São os direitos sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de coletividade, os quais foram introduzidos no constitucionalismo do Estado social, que surgiu como reação ao Estado liberal. Liberal, Estado mínimo, Estado social, né? Estado máximo. A base desses direitos sociais é o princípio da igualdade, né? É o direito coletivo, o direito coletivo que expressa a relação entre as pessoas, né? A ideologia liberal consagrou um Estado impregnado de formalismo, que não distingue entre legitimidade e legalidade. E o Estado liberal era naturalmente, consequentemente, um Estado excludente, que propicia a exclusão social. Mas, além da segunda geração, nós temos a terceira, que são os direitos de solidariedade, fraternidade. A marca deles é a indissociabilidade dos direitos individuais e coletivos, bem como a consciência de que a fruição por inteiro é proporcional ao esforço conjugado do Estado, dos indivíduos, dos grupos sociais e das diferentes nações. Surgiram justamente pelo reconhecimento de que o mundo estava dividido entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Né? Lembre-se, direitos de solidariedade, de fraternidade. Né? E, então, dá lugar a essa nova dimensão dos direitos humanos. São dotados de um alto teor de humanismo e de universalidade. Algumas classificações falam por aí, mas o professor Paulo analisa e ainda cita a quarta classificação, que eu vou, a quarta dimensão, que eu vou apenas citar. Ele diz que é o direito à democracia, a quarta geração, uma nova dimensão, por causa da possibilidade hoje de democracia direta. Né? Hoje é materialmente possível, né? Nós podemos efetivamente participar das decisões, não precisamos. Se houver estrutura para isso montada, nos papéis de representantes, podemos, nós diretamente, né? Então, podemos fazer manifestações para aprovação de textos legislativos, etc. Tais direitos classificados como de quarta geração seriam os decorrentes de
origens da globalização política, da esfera da normatividade jurídica e corresponderiam à derradeira fase da institucionalização do escravo social. Bom, gente, diferente disso, ou seja, de tratar as questões pelo prisma dos direitos humanos, né, de trazer isso à prática, à nossa prática, nós não vamos chegar a um consenso global pela evolução dos direitos humanos. Não há como alcançar patamares desejáveis e satisfatórios de convivência social como ideal que deve ser perseguido em busca da efetivação dos direitos para a construção da verdadeira cidadania e do verdadeiro espaço plural que possibilite a maior realização possível dos desejos das pessoas, na perspectiva do encontro da paz coletiva e da tranquilidade almejada por todos na sociedade. Bom, agora eu só vou lembrar, não vou estender, não vou falar sobre os tópicos que eu queria falar sobre a cidadania, porque eu acho que já está suficiente, né? Depois, quando eu já falei, já expliquei, já comentei, eu noticiei, relembrei vocês, né, sobre as relações de dimensão de direitos humanos, eu estou quase falando, né, da própria forma como foi sendo adquirida pelos povos, e aí eu só acrescentaria isso. A cidadania, que é justamente essa conjugação de direitos civis, políticos e sociais, ela não é sempre construída da mesma forma. Então, não podemos dizer que o cidadão brasileiro, a cidadania dele foi construída igual ao cidadão inglês, nem igual ao cidadão americano. Por quê? Porque em alguns casos, como por exemplo no caso da Inglaterra, houve uma sequência lógica e houve a necessária anteposição da educação popular. Né? E aqui no Brasil não, porque a sequência lógica é primeiro os cidadãos adquirem direitos civis, depois os políticos, depois os sociais, e se antepõe com alguma coisa que é premissa a questão da educação popular. Né? No Brasil não, e é primeiro os direitos sociais, depois os direitos civis e os direitos políticos. Aqui, em muitos momentos da nossa história, o exercício dos direitos políticos é questionável. Por quê? Porque falta educação, a questão da educação popular. Você só pode dizer que tem direitos políticos àqueles que são efetivamente esclarecidos, né? Então, às vezes, quando se fala, não, nós temos representantes, nós elegemos representantes, isso é muito mais para justificar, né? Ou para tentar legitimar um estado de coisas que existe só mais na história. Né? Mas é importante dizer o seguinte: é preciso tomar muito cuidado quando se usa o termo cidadão, porque nem sempre você está se referindo mesmo a cidadão. Há cidadãos completos, que são aqueles que detêm os 3 direitos, há cidadãos incompletos, que detêm alguns desses direitos, e há não cidadãos. Com certeza, no Brasil tem um monte de não cidadãos. Né? Ação afirmativa. O fato de que nos últimos 200 anos da história o mundo viveu revoluções importantíssimas, né? Isso se falou também, né? Por isso que eu vou precisar até fazer um esforço para a sua reorganização social, econômica e política. E o século XX sedimentou a ideia de que o mundo passou a ser governado pela economia, mudando o perfil da humanidade, que passou a ter como foco central aspectos econômicos e aspectos comerciais. Né? Ou seja, nós nos tornamos materialistas e egoístas, né? Fazendo crescer de forma brutal a vida humana, a desigualdade entre as pessoas. Isso tem que levar a nossa compreensão que, sem sombra de dúvida, a desigualação positiva promove a regulação jurídica efetiva. Por quê? Porque não há como negar que existem aqueles que são histórica e culturalmente marginalizados por
preconceitos encravados na cultura dominante da sociedade. A ação afirmativa é uma forma jurídica para se superar o isolamento ou a diminuição social a que se acham sujeitos as minorias. Ó, eu estou usando aqui de novo, estou usando o termo minorias. Isso não quer dizer que são minorias no aspecto quantitativo. Né? Então, quando se fala, por exemplo, minorias no Brasil, referindo-se a mulheres e a negros, eles não são minorias. Quantitativamente são maioria. Agora, há de se reconhecer que, em termos de efetivação de direitos, eles são minorias. Por quê? Nós sabemos que acontece a inversão no Brasil, né? O poder concentrado na mão de poucos, né? E efetivação de direitos que falta para muitos milhões e milhões, né? Por isso se usa o termo minorias, às vezes parece uma coisa meio desconexa, né? Minorias, a maioria no Brasil, né? Os negros, existe uma relação 50% da população brasileira, mas é minoria na efetivação dos direitos. Isso então é muito revelador, porque você sabe que nos países, principalmente aqueles que não têm pleno desenvolvimento social, as emergentes do terceiro mundo, eles são concentradores de renda, capital, onde poucos detêm uma escala absolutamente inversa, o que seria suficiente para atender melhor um contingente quantitativamente muito maior dos que têm muito pouco. Isso revela um efeito desigualador na origem de todo o sistema, que nunca é suficientemente questionado em termos de exigência de uma ação mais eficaz. Justamente porque os mecanismos de poder e a ação política e jurídica são sempre analisados através das perspectivas tradicionais de dimensionamento, análise e interpretação. Nós temos que mudar as nossas perspectivas. Os países que adotou primeiramente as ações afirmativas foram os Estados Unidos da América, né? Suas políticas foram concebidas para solucionar aquilo que foi chamado de dilema americano, né? Quer dizer, a marginalização social e econômica do negro na sociedade americana. Posteriormente, elas foram estendidas às mulheres e outras minorias étnicas e nacionais, aos índios, aos deficientes físicos. Né? O presidente Lyndon Johnson, em 4 de junho de 65, na Harvard University, indagou se todos aqui eram livres para competir com os demais membros da mesma sociedade em igualdade de condições. E, obviamente, é uma coisa que a gente precisava de resposta. Né? Por que lá eles atentaram para isso nos anos 60 e nós só estamos atentando para isso agora? Se lá a população negra não chega a 10%, 10% da população, e aqui nós temos 50% da população. Né? Aqui, a identidade social desse segmento é expressiva e é gritante, né? Ditada e comprovada pelas estatísticas que geralmente mostram a face perversa da realidade, aquela que nós não gostamos de ver. Né? Quando combina o fator raça com o gênero, então se for negra e mulher, aí piorou. Aí são os piores indicadores que existem. Né? Podemos responder, então, que existem uma resposta. Porque lá atrás é aqui, só. Existem estágios civilizatórios. Eu prefiro pensar assim, né? Há estágios civilizatórios. E o mergulho na civilização vai confrontando-nos conosco mesmos, exigindo mudanças epistemológicas. E mudando-se nossa epistemologia, certamente nós temos que mudar as nossas práticas. Né? Nossa sociedade criou silenciosamente um código de exclusão e transita por ele sem qualquer avanço nos últimos 60 anos, comprovaram os pesquisas. Né? As mulheres são a maioria, mas ganham menos que os homens, comparando com a mesma função. As pessoas da
negra permanecem marginalizadas, têm menor acesso às instituições oficiais de educação, principalmente no ensino superior, como estão também à margem das regras do mercado de trabalho, que privilegiam seres com melhor formação acadêmica e profissional. Assim mesmo se pode dizer que ocorre com os idosos, os portadores de deficiência, os índios, não sendo possível esquecer, deixar de ser, que um país cuja formação é resultado de um sincretismo de culturas e origens étnicas, é sempre sutilmente preconceituoso. Muitas raças, como ocorre com os orientais, os portugueses, aos constantes viradas, árabes e judeus, sempre tratados com estigma, detentores de qualidades indesejáveis, etc, etc, etc. A discriminação, ela não vem à toa também, né? Ela é um comportamento indissociável do relacionamento entre os seres humanos. Ela reveste-se de uma coisa perversa que é a competitividade, pois existe de forma inserida uma tentativa de se reduzir as perspectivas de uns em benefício dos outros. Quanto mais intensa a discriminação, mais poderosos os mecanismos inerciais que impedem o seu combate, mais ampla se mostra a clivagem discriminador-discriminado. Dessa forma, não há como inexistir esforços para mudar isso. É isso que está acontecendo, né? Vários segmentos, várias instituições dizendo: vamos falar a respeito disso. É hora de nós falarmos disso. Mesmo porque está na hora do Brasil dar um salto na questão do desenvolvimento, né? E para dar esse salto, os países que deram esse salto passaram pelo enfrentamento dessa questão. Vou citá-la, porque tem algumas referências de pessoas que são poucos, a gente não acha muito trabalho, muitos trabalhos sobre as alternativas, né? Então, a Carmen Lúcia Luiz Rocha, professora titular de Direito Constitucional da PUC em Minas, ela é uma pessoa que escreve e que é citada por os que escrevem a respeito das alternativas, ou, por exemplo, Joaquim Barbosa Gomes, que é esse ministro que foi agora o Supremo Tribunal Federal, Joaquim B. Barbosa Gomes, né? Também tem uma obra sobre essa alternativa, né? A Carmen Lúcia Luiz Rocha, num registro, num trabalho de legal direito público, salienta que em nenhum Estado democrático, até a década de 60, e em quase nenhum, até a última década do século XX, se cuidou de promover a igualação e vencer seus preconceitos e comportamentos estatais e particulares obrigatórios, pelos quais se superassem todas as formas de desigualação injusta. Os negros, os pobres, os marginalizados pela raça, pelo sexo, por opção religiosa, por condições econômicas inferiores, por deficiências físicas ou psíquicas, por idade, continuam em estado de saúde jurídico em grande parte do mundo. Isso não é só um problema nosso, né? Agora, o bom nosso nós temos que ver, né? Com os outros a gente pode contribuir, eventualmente, que se produza aqui de resultados, de ações, nesse sentido, né? Então, é o seguinte, porque há um questionamento, né? Que é feito por ela, é feito por todos, né? No sentido de que as medidas são constitucionais. Mas não, é uma questão de leitura da Constituição, né? Porque, obviamente, você vai ler, a gente diz assim, e mais, né? Nós estamos falando isso, obviamente, estamos falando aqui prevendo como é que vai comportar-se, né? ou esperando que o Supremo Tribunal Federal comporte-se dessa forma, fazendo uma leitura positiva da instituição secretária, da Constituição, nessa questão. O Supremo já se manifestou, os tribunais já estão se manifestando, o Poder Judiciário já está se manifestando no Tribunal, mas o Supremo Tribunal está
quê? Porque nos Estados Unidos, a Suprema Corte teve e tem ainda hoje, reafirmou no decorrer desse ano, né, na sua sessão, uma sessão de julgamento que houve já, reafirmou a ação afirmativa dos Estados Unidos. Onde também se questiona bastante. E nós sabemos, temos dito no jornal, né, que o Biden não tem nada de afirmativo. Né? Ele, aliás, quer acabar com as cotas, né? Aliás, ele não tem nada de nada. Né? A gente sabe como é que é, como ele é conservador, quais são as posturas dele, de confronto, de ir acabar, lutar, estraçalhar, né? E ele é contra, né? Tem se postado contra a política de cotas, mas a Suprema Corte já reafirmou, no decorrer desse ano, a constitucionalidade, a legalidade desse programa de cotas dos Estados Unidos, principalmente voltadas à universidade. Né? E lá tem um detalhe. A universidade diz o seguinte: não, nós aqui queremos sim cotas. Né? Nós estabelecemos o nosso sistema de cotas, mas nossa questão não tem nada a ver com resgate resgate do passado, da história, de pessoas que foram oprimidas. Nós praticamos a política de cotas porque queremos, dentro da universidade, E se a universidade é produtora de conhecimento, e isso ela é produtora de conhecimento, né? Ela não pode ficar produtora de uma casca. A casca se senta nela e produz aquilo, produz aquilo, a casca, a manutenção. E não existe a visão pluralista da universidade. Isso na verdade, é a morte da universidade. A universidade é isso, é uma coisa que chama a atenção para o universalismo, para algo que é muito abrangente. Então, a universidade, ela se posta com uma certa relevância. Nós não fazemos isso, não é porque ninguém mandou, nós fazemos isso, não é porque alguém mandou, porque isso faz parte da nossa filosofia universitária. O nosso conhecimento dentro tem que ser produzido com base na diversidade. Nós queremos fazer várias culturas, várias questões, então todos participam da construção do conhecimento na nossa universidade. E até então a Universidade Norte-Americana tem mobilidade, para ela, enfim, trazer para os seus bancos e para as discussões que se travam no interior dela, um conjunto da sociedade que elas entendem que é representativo dessa sociedade. Então, a professora Carmen Rocha diz o seguinte: se nós olharmos a Constituição, e não precisa ir longe, não, é o artigo 3º, traz ali verbos, construir, erradicar, reduzir, promover, que são de ação, e designam um comportamento ativo, revelando-se obrigações transformadoras do quadro social e político retratado pelo Constituinte, quando da elaboração do texto constitucional, e que esses objetivos que estão nos incisos 1, 3 e 4 traduzem mudança para se chegar à igualdade no entendimento dela, não é só dela que tem Constituição, a Constituição determina a mudança do que se tem em termos de condições sociais, políticas, econômicas e regionais, exatamente para se alcançar a realização do valor supremo e fundamentar o Estado democrático de direito constituído. Então, a ação afirmativa é uma atuação transformadora, igualadora, tênue segundo o direito, possibilitando a verdade, nada mais que a verdade do princípio da igualdade, para se chegar à igualdade. A Constituição brasileira garante como direito fundamental de todos, diz a professora Carmen Rocha. E o Joaquim Barbosa Gomes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi agora, que é procurador da República, diz o seguinte: as ações afirmativas se definem como políticas públicas e privadas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compreensão física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade. Não se quer com isso, diz
dizem aqueles que escrevem a respeito, né? Criar um sistema